A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra, foi um dos conflitos mais devastadores e transformadores da história moderna. Ocorrendo entre 1914 e 1918, este confronto global envolveu as maiores potências mundiais da época e resultou em uma escala de destruição nunca antes vista. Neste vídeo, vamos explorar como as tensões políticas, econômicas e sociais na Europa, acumuladas ao longo de décadas, culminaram em um conflito que mudou para sempre o curso da história. Vamos entender as origens da guerra, os principais eventos e, acima de tudo, o impacto duradouro que ela deixou em nosso mundo. Se você já se perguntou como essa guerra começou, quais foram as suas causas e o que levou milhões de pessoas a se envolverem em um confronto tão brutal, está no lugar certo. Prepare-se para uma viagem pela história, onde desvendaremos os detalhes desse evento que marcou o século XX e moldou as nações como as conhecemos hoje. Capítulo 1 – Das origens do conflito. As origens da Primeira Guerra Mundial são complexas e multifacetadas, resultando de uma combinação de fatores políticos, econômicos e sociais que se acumularam ao longo de décadas. Para entender como o conflito eclodiu, precisamos voltar ao final do século XIX e início do século XX, uma época marcada por intensas rivalidades entre as potências europeias. A Europa estava dividida em dois grandes blocos, a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, e a Tríplice Entente, formada por França, Rússia e Reino Unido. Essas alianças foram criadas com o objetivo de manter um equilíbrio de poder, mas, na prática, aumentaram as tensões, pois qualquer conflito regional tinha o potencial de se transformar em uma guerra em escala continental. Além disso, o nacionalismo fervoroso e as disputas imperialistas contribuíram para a crescente instabilidade. Países como a Alemanha e a Itália, recém-unificados, estavam ansiosos por expandir suas esferas de influência, enquanto potências estabelecidas como o Reino Unido e a França lutavam para manter suas colônias e prestígio global. A corrida armamentista também desempenhou um papel crucial. As nações europeias estavam investindo pesadamente em suas forças armadas, com ênfase na construção de frotas navais poderosas e exércitos massivos. Essa militarização crescente aumentou o temor de que uma guerra era inevitável. O estopim, no entanto, veio com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914. Este evento desencadeou uma série de alianças e pactos que levaram rapidamente à declaração de guerra entre as grandes potências, marcando o início da Primeira Guerra Mundial. Neste capítulo, entendemos como um conjunto de fatores interligados eclodiu em um conflito global, mostrando que a guerra não foi um evento isolado, mas o resultado de décadas de tensões acumuladas. Capítulo 2 – Principais frentes e batalhas. A Primeira Guerra Mundial foi caracterizada por uma série de frentes e batalhas que determinaram o curso do conflito. As principais frentes de combate foram a Frente Ocidental, a Frente Oriental, a Frente Italiana e a Frente do Oriente Médio. Cada uma dessas frentes apresentou seus próprios desafios e resultou em batalhas épicas que marcaram a história da guerra. Frente Ocidental. A Frente Ocidental, que se estendia da Bélgica até a Suíça, foi o principal teatro de operações da guerra. Foi aqui que a guerra de trincheiras se consolidou, com ambos os lados cavando longas linhas de defesa que se estendiam por centenas de quilômetros. As batalhas de Verdun e Somme são algumas das mais notórias, destacando-se pela brutalidade e pelas pesadas perdas. A Batalha de Verdun, que durou de fevereiro a dezembro de 1916, tornou-se um símbolo da resistência francesa, enquanto a Batalha do Somme, em 1916, ficou marcada pelo uso maciço de artilharia e pela introdução dos tanques no campo de batalha. Frente Oriental. Na Frente Oriental, que abrangia a região entre a Alemanha, Áustria-Hungria e o vasto território russo, as batalhas foram mais fluidas, com movimentos mais amplos e rápidos em comparação com a estagnação da Frente Ocidental. A Batalha de Tannenberg, em agosto de 1914, foi uma das primeiras e mais significativas vitórias alemãs sobre os russos, consolidando a superioridade alemã na região. Frente Italiana. A Frente Italiana foi marcada por uma série de batalhas ao longo do Rio Isonzo, entre as forças italianas e austro-húngaras. As condições nas montanhas dos Alpes eram extremamente difíceis, e as batalhas foram frequentemente travadas em terrenos íngremes e perigosos.
A Batalha de Caporetto, em 1917, foi uma derrota esmagadora para os italianos, que foram forçados a recuar em grande escala. Frente do Oriente Médio. No Oriente Médio, as forças do Império Otomano lutaram contra os britânicos, árabes e outras forças aliadas em uma série de campanhas. A campanha da Mesopotâmia e a revolta árabe, liderada por figuras como Lawrence da Arábia, foram fundamentais para o colapso do Império Otomano e a eventual redistribuição de territórios na região. Conclusão do capítulo. Neste capítulo, exploramos como as diferentes frentes de batalha e os teatros de operações moldaram o desenrolar da Primeira Guerra Mundial. Cada frente apresentava seus próprios desafios, desde a imobilidade da guerra de trincheiras na frente ocidental até os vastos movimentos de tropas na frente oriental. As batalhas que ocorreram em cada uma dessas frentes deixaram marcas profundas na história e determinaram o destino das nações envolvidas. Capítulo 3 – A vida nas trincheiras. A Primeira Guerra Mundial é muitas vezes lembrada pela Guerra de Trincheiras, um aspecto sombrio e brutal do conflito que definiu a experiência de milhões de soldados. As trincheiras, que se estendiam por centenas de quilômetros ao longo da frente ocidental, tornaram-se sinônimo de um novo tipo de guerra, onde a estagnação e as condições desumanas moldaram o cotidiano dos combatentes. As condições nas trincheiras. As trincheiras eram escavadas no solo e, em muitas regiões, rapidamente se transformavam em fossos lamacentos, especialmente durante os períodos de chuva. A lama era um problema constante, tornando o ambiente insalubre e perigoso. Além disso, os soldados tinham que lidar com a presença de ratos, piolhos e o chamado pé de trincheira, uma condição médica causada pela exposição prolongada à umidade, que muitas vezes levava à gangrena. O espaço nas trincheiras era limitado, e os soldados viviam em condições apertadas, sem privacidade e com muito pouco conforto. As refeições eram básicas, e muitas vezes, mal preparadas, consistindo em rações de carne enlatada, pão duro e água contaminada. Em muitos casos, a única forma de aquecer alimentos era usando fogareiros improvisados. O impacto psicológico. Viver nas trincheiras não apenas afetava o corpo, mas também a mente dos soldados. A constante ameaça de ataques de artilharia, gás venenoso e assaltos inimigos criavam um ambiente de tensão e estresse extremos. Muitos soldados desenvolviam o que hoje chamamos de transtorno de estresse pós-traumático, STEP, conhecido na época como o shell shock ou a neurose de guerra. Os sons incessantes dos bombardeios e o medo constante de morrer ou ser gravemente ferido deixavam marcas profundas nos combatentes. O cotidiano nas trincheiras. Apesar das condições adversas, os soldados tentavam manter um senso de normalidade e camaradagem. Quando não estavam em combate, eles realizavam tarefas rotineiras como reforçar as defesas, cavar novas trincheiras, limpar armas e manter os equipamentos em ordem. O tempo livre, embora raro, era preenchido com jogos de cartas, escrita de cartas para casa e discussões sobre a vida antes da guerra. Em algumas frentes, havia até pequenos momentos de trégua informal, onde soldados de ambos os lados se comunicavam ou trocavam alimentos e cigarros. Conflito e solidariedade. Embora a vida nas trincheiras fosse exaustiva e perigosa, ela também fomentava um forte senso de solidariedade entre os soldados. O apoio mútuo e a compreensão das dificuldades compartilhadas ajudavam muitos a sobreviver ao pesadelo da guerra. Entretanto, o conflito constante e a proximidade com a morte também levavam a um endurecimento emocional, onde os soldados se acostumavam a ver seus camaradas feridos ou mortos. Conclusão do capítulo. Este capítulo destacou as duras realidades da vida nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. Para os soldados que serviram nas trincheiras, a guerra não era apenas uma série de batalhas, mas um teste contínuo de resistência física e mental. A experiência de viver e lutar nas trincheiras moldou uma geração inteira e deixou cicatrizes que durariam por décadas. Capítulo 4 – Tecnologias e inovações bélicas. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história dos conflitos armados, introduzindo uma série de inovações tecnológicas e bélicas que mudaram para sempre a forma como as guerras seriam travadas. Neste capítulo, vamos explorar as principais inovações e como elas impactaram o curso do conflito. 1. A introdução dos tanques. Uma das inovações mais significativas foi a introdução dos tanques no campo de batalha.
Esses veículos blindados foram desenvolvidos pelos britânicos para superar o impasse das trincheiras e atravessar terrenos difíceis, como a Terra de Ninguém. O primeiro uso bem-sucedido de tanques ocorreu na Batalha de Somme em 1916, onde, apesar de problemas mecânicos e táticas ainda rudimentares, eles demonstraram seu potencial. Com o tempo, os tanques se tornaram uma arma essencial em operações militares, evoluindo significativamente em termos de design e eficácia. 2. Aviões de combate e reconhecimento. A Primeira Guerra Mundial viu o nascimento da guerra aérea. Inicialmente, os aviões eram usados principalmente para reconhecimento, mas logo foram armados e empregados em combates aéreos. Surgiram os primeiros oásis da aviação, pilotos que alcançavam fama por suas habilidades em combate. Figuras como Manfred von Richthofen, o famoso Barão Vermelho, tornaram-se lendas. Além disso, os aviões começaram a ser usados para bombardeios, marcando o início de uma nova era na guerra moderna. 3. Armas químicas. Outro aspecto sombrio da Primeira Guerra Mundial foi o uso de armas químicas. O gás venenoso, como o gás cloro e o gás mostarda, foi utilizado para desmoralizar, ferir e matar os soldados inimigos. A primeira grande utilização de gás ocorreu na Batalha de Ypres em 1915, e as forças de ambos os lados começaram a equipar suas tropas com máscaras de gás. O uso de armas químicas foi amplamente condenado, mas sua eficácia mortal deixou um legado de terror que persistiria em guerras futuras. 4. Metralhadoras e artilharia pesada. As metralhadoras se tornaram uma das armas mais letais da Primeira Guerra Mundial. Capazes de disparar centenas de balas por minuto, elas foram responsáveis por grande parte das baixas nas trincheiras. A combinação de metralhadoras com artilharia pesada transformou o campo de batalha em um inferno, onde avanços significativos eram difíceis e resultavam em enormes perdas humanas. 5. Comunicações e coordenação. Com a guerra em larga escala, a necessidade de coordenação e comunicação eficazes tornou-se crucial. O telégrafo, o telefone e, mais tarde, as rádios portáteis foram utilizados para manter contato entre as frentes de batalha e os comandantes. Essas inovações permitiram uma resposta mais rápida às mudanças no campo de batalha e a coordenação de ataques em larga escala. 6. Submarinos e a guerra naval. A guerra no mar também viu inovações significativas, especialmente com o uso de submarinos. Os U-boats alemães eram submarinos que se destacaram na guerra naval, sendo usados para bloquear rotas marítimas e afundar navios aliados. O uso indiscriminado de submarinos contribuiu para a entrada dos Estados Unidos na guerra, após o afundamento do RMS Lusitânia, um navio civil britânico, em 1915. Conclusão do capítulo. As inovações tecnológicas e bélicas da Primeira Guerra Mundial não só mudaram o curso do conflito, mas também deixaram um legado profundo que influenciou guerras futuras. A introdução de novas armas e táticas transformou a guerra em uma máquina de destruição em massa, mostrando ao mundo o impacto devastador da modernização no campo de batalha. Este capítulo nos permite refletir sobre como a busca por vantagem militar levou a avanços que ainda hoje ressoam na história da guerra. Capítulo 5 – O fim da guerra e o Tratado de Versalhes. Com o passar dos anos e o desgaste das forças envolvidas, a Primeira Guerra Mundial começou a se encaminhar para o seu fim. Este capítulo aborda os eventos que levaram ao término do conflito e as consequências duradouras do Tratado de Versalhes. 1. O armistício de 11 de novembro de 1918. A guerra, que começou em 1914, se estendeu por mais de 4 anos, trazendo devastação para a Europa e impactando nações ao redor do mundo. A exaustão das forças militares, combinada com a pressão econômica e social, forçou as potências centrais a buscar um fim para o conflito. Em 11 de novembro de 1918, um armistício foi assinado em um vagão de trem na floresta de Compiègne, na França, entre os aliados e a Alemanha, marcando oficialmente o fim das hostilidades. Este dia é lembrado como o Dia do Armistício e simboliza o fim da Primeira Guerra Mundial. 2. As negociações de paz. Após o armistício, as potências vitoriosas se reuniram na Conferência de Paz de Paris, que teve início em janeiro de 1919. As negociações de paz foram dominadas pelas principais nações aliadas, França, Reino Unido, Estados Unidos e Itália. Cada uma dessas nações tinha seus próprios interesses e objetivos para o pós-guerra.
O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, apresentou seus 14 pontos, um plano idealista para garantir a paz mundial e a autodeterminação dos povos. No entanto, as demandas de vingança e segurança, especialmente da França, levaram a um tratado que refletia tanto os ideais de paz quanto as punições severas para a Alemanha. 3. O Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, no Palácio de Versalhes, foi o documento que oficializou o fim da Primeira Guerra Mundial. O tratado impôs duras condições à Alemanha, que foi forçada a aceitar a responsabilidade pela guerra, cláusula de culpa de guerra, desmilitarizar-se, ceder territórios e pagar pesadas reparações aos países aliados. Essas condições foram vistas por muitos como humilhantes e injustas, plantando as sementes para futuros conflitos. 4. Consequências do tratado. O Tratado de Versalhes teve profundas implicações para a Europa e o mundo. A Alemanha, devastada e ressentida com as condições impostas, entrou em um período de instabilidade econômica e política, o que eventualmente levou ao surgimento do nazismo e à Segunda Guerra Mundial. Além disso, o tratado redesenhou o mapa da Europa, com a criação de novos estados-nação e o desmembramento de antigos impérios, como o austro-húngaro e o otomano. A Liga das Nações foi estabelecida com o objetivo de prevenir futuros conflitos, mas a falta de poder real e a ausência dos Estados Unidos limitaram sua eficácia. 5. A longa sombra do tratado. O Tratado de Versalhes é frequentemente citado como um exemplo de como a paz punitiva pode levar a consequências desastrosas. Embora tenha encerrado a Primeira Guerra Mundial, ele deixou uma Europa dividida e um ressentimento que alimentaria o início de outro conflito global apenas 2 décadas depois. O legado do tratado é uma lição sobre a importância de buscar uma paz justa e equilibrada, que considere tanto a segurança quanto a reconciliação. Conclusão do capítulo. O fim da Primeira Guerra Mundial e a assinatura do Tratado de Versalhes marcaram o término de um dos conflitos mais devastadores da história. No entanto, as decisões tomadas em Versalhes tiveram um impacto duradouro, moldando o século XX e preparando o terreno para a Segunda Guerra Mundial. Este capítulo nos convida a refletir sobre as complexidades da paz e as lições que podemos aprender ao olhar para trás na história. Conclusão e legado da guerra. 1. Impacto imediato. A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra, deixou uma marca indelével no mundo. Com a assinatura do Tratado de Versalhes e o fim oficial do conflito, os países europeus começaram a enfrentar as consequências devastadoras da guerra. Mais de 16 milhões de pessoas perderam suas vidas, e o continente estava em ruínas, tanto em termos de infraestrutura quanto de economia. As cicatrizes físicas e emocionais deixadas pela guerra afetaram gerações inteiras. 2. Transformações sociais e políticas. A guerra desencadeou profundas mudanças sociais e políticas. O colapso de impérios como o austro-húngaro, o otomano e o russo levou à criação de novos estados-nação e à reconfiguração das fronteiras europeias. Além disso, o conflito acelerou a ascensão de movimentos políticos radicais, como o comunismo na Rússia e o fascismo na Itália e na Alemanha. As mulheres, que desempenharam papéis cruciais durante a guerra, especialmente no mercado de trabalho, começaram a exigir mais direitos, contribuindo para o avanço do movimento pelo sufrágio feminino em vários países. 3. A Liga das Nações. Um dos legados mais significativos da Primeira Guerra Mundial foi a criação da Liga das Nações, uma organização internacional dedicada a prevenir futuros conflitos e promover a cooperação entre as nações. Embora a Liga tenha tido boas intenções, sua falta de autoridade real, a ausência dos Estados Unidos e a incapacidade de impedir agressões futuras limitaram sua eficácia. Apesar de suas falhas, a Liga das Nações serviu como precursor das Nações Unidas, que foi criada após a Segunda Guerra Mundial. 4. Mudanças na arte e cultura. A Primeira Guerra Mundial também influenciou profundamente a arte, a literatura e a cultura. A desilusão com o idealismo e o progresso levou ao surgimento de movimentos artísticos como o dadaísmo e o surrealismo, que refletiam o caos e a irracionalidade do mundo pós-guerra. A literatura de guerra, com obras de autores como Erich Maria Remarque e Wilfred Owen, capturou o horror e a brutalidade das trincheiras, oferecendo uma visão crítica do conflito. 5. As lições da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ensinou ao mundo várias lições importantes.
Uma das principais é a necessidade de resolver conflitos por meio da diplomacia e da negociação, em vez da guerra. O tratado punitivo imposto à Alemanha é frequentemente citado como uma das causas que levaram à Segunda Guerra Mundial, destacando a importância de uma paz justa e equilibrada. Além disso, a guerra revelou a necessidade de cooperação internacional para prevenir futuros conflitos e manter a paz global. 6. O legado duradouro. O legado da Primeira Guerra Mundial continua a ser sentido até hoje. O conflito moldou o século XX e deixou um impacto duradouro nas relações internacionais, nas fronteiras europeias e na memória coletiva de muitas nações. Os monumentos e cemitérios de guerra, espalhados por toda a Europa, servem como lembretes silenciosos dos sacrifícios feitos por milhões de pessoas. A guerra também nos lembra dos perigos do nacionalismo extremo, das alianças rígidas e da escalada militar, que podem transformar conflitos locais em catástrofes globais. Conclusão do vídeo. A Primeira Guerra Mundial foi um dos eventos mais transformadores da história moderna. Embora tenha terminado há mais de um século, suas consequências e lições continuam a ressoar. Ao refletir sobre essa tragédia global, somos lembrados da importância de aprender com o passado para construir um futuro mais pacífico e cooperativo.